Falar conosco, primeiro eu quero agradecer muito a presença do advogado Matheus Marques, que conversa conosco nesse momento. Doutor Matheus, muito obrigado por atender a Acústica FM, tudo bom? Bom dia, tudo bom? Prazer é meu estar com vocês aí. Bom, nós estamos usando o mês de março aqui para trazer vários assuntos e agora o senhor foi escolhido pela produção para nós bater um papo. O senhor que atende vários casos, inclusive está atendendo um caso de uma agressão de violência exagerada, foi feito isso. Inclusive, a sua cliente foi esfaqueada inúmeras vezes e ela mesmo, como médica, conseguiu ajudar a orientar o pessoal que fez o seu atendimento no que diz respeito aos primeiros socorros. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para nós o cuidado da sua cliente, que é a Thaís. Trata sobre isso, doutor. Bom, é um caso de imensa repercussão aqui em Porto Alegre, né, e que causou talvez uma comoção social em relação à urgência da discussão em relação a esses fatos que nós denominamos como feminicídio, tentativa de feminicídio e qualquer tipo de agressão à mulher. Então, foi um fato que aconteceu o ano passado e o ex-marido, inconformado com o término da relação e com a forma que a vítima começou a viver a vida dela, e eu acho que o direito está aí de cada um, né, no momento em que as relações não têm mais um vínculo necessário de relação, literalmente, elas passam a viver cada um da sua forma, e com a Thaís não foi diferente, né? Ela deu seguimento à sua vida, continuou trabalhando, e o ex-companheiro inconformado esperou a saída dela do hospital onde ela trabalha como enfermeira aqui em Porto Alegre, e de uma forma muito, muito constrangedora, vamos dizer assim, ele acabou abordando ela numa falsa tentativa de assalto na parada de ônibus, e quando ela reconheceu a voz dele e a fisionomia, ele passou a desferir 9 facadas no corpo dela. Essa pessoa só não morreu porque realmente tinha uma noção muito pontual sobre como fazer determinados procedimentos urgentes, né, de socorro, e também por outras pessoas envolvidas ali que não deixaram ele concluir o fato criminal. Doutor, ele tinha mais gente na parada quando houve essa tentativa? Ele simulou um assalto, mas a intenção dele era matá-la, é isso? Inclusive isso está no corpo dos autos, né, do processo ali. Ele confessa que a intenção dele era matar ela, sim. E essa situação ela só não se concluiu porque tinham pessoas também aguardando o ônibus naquela mesma parada e passaram a proteger ela e tentar, de uma certa forma, conter o ímpeto dele no sentido de agredir. E aí ele pegou e saiu correndo, fugiu e tal, e depois foi preso horas depois na casa dele. Havia já medidas protetivas para ela, doutor? Havia. Ela tinha registrado um boletim de ocorrência em relação a algumas ameaças que ela havia recebido dele, pediu, né, medida protetiva, foi deferida, mas mesmo assim ele não respeitou, porque ele, como eles tinham filhos menores, ele fazia questão de ficar importunando, stalkeando, perseguindo ela de todas as maneiras. Sim. E então esse desfecho acabou acontecendo de uma forma muito triste. O doutor Matheus Marques, que é advogado, está atendendo o caso da Thaís, que é um dos casos, né, doutor Matheus? Porque a produção está me informando aqui que o número de feminicídios do Rio Grande do Sul, em fevereiro, aumentou 50% em relação ao ano passado, né? E está havendo por parte das mulheres ou das famílias uma vontade, pelo menos um desejo de denunciar cada vez mais. Daqui a pouco isso também mostra o crescimento do feminicídio. Mas antes de nós entrarmos na entrevista, eu estava falando ao vivo aqui que o problema é o seguinte: a estrutura estatal, estruturas do Estado para fazer a proteção dessas mulheres, mesmo tendo todo um trabalho bacana da Polícia Civil, da Brigada Militar, que é no caso do Rio Grande do Sul, há uma ausência, há pouca gente para estar
fazendo esse trabalho. Quer dizer, as mulheres denunciam, a justiça determina, mas não há tempo, não há estrutura para a fiscalização disso. Como poderia melhorar isso? O senhor, como advogado, poderia me ajudar nisso? Eu entendo que são situações que podem fazer parte de toda essa discussão, mas que elas precisam ser separadas em determinado momento. Sim. Primeiro, assim, eu vejo que todo e qualquer tipo de violência contra a mulher, seja ela verbal ou física, ela precisa estar muito bem definida e a mulher protegida nesse sentido. Se nós formos analisar de janeiro e fevereiro, né, a Secretaria de Segurança do Rio Grande do Sul já contabilizou, através das delegacias de polícia da mulher aqui em Porto Alegre e em todos os demais estados, os demais municípios do estado, já contabilizou mais de 10 mil ocorrências. E essas 10 mil ocorrências de violência contra a mulher vão desde de violências psicológicas, de ameaça, de lesões corporais, estupro, feminicídio e tentativa de feminicídio. Sim. Notem que são 2 meses do ano, nós temos 10 mil ocorrências, né? Que loucura, né? Então, aquela coisa de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, eu acho que isso mete sim. É preciso que a sociedade interfira de uma certa forma. Pois é, eu estava lendo uma matéria aqui do GZH que trata sobre a hora do ataque do ex-marido, a Thaís. Ela, por ser enfermeira, conhecer os pontos delicados ou mais frágeis do organismo, ela conseguia orientar as pessoas que estavam na parada de ônibus, inclusive para estancar uma veia que foi atingida, uma jugular, com um jaleco. Quer dizer, ela orientava as pessoas a ajudá-la no socorro, ou seja, suspender ou segurar uma veia que estava ferida, orientava as pessoas para que mantivesse ela acordada, porque ela tinha que voltar para casa, que ela tinha filhos para cuidar. Então, é uma coisa que deve ter sido desesperadora para ela, mesmo com medida protetiva autorizada ou determinada pela justiça, nós temos o cara nas ruas à solta, até a tentativa de homicídio. É aí que eu quero chegar, doutor. Enquanto não há efetivamente a tentativa, ou seja, no caso dele esfaquear ela, ou outros casos que tenha o sucesso do matador executar a vítima, essa pessoa circula na rua no meio de todos nós. Não há uma fragilidade entre essas tentativas, porque ele já deve ter tido outras denúncias dela. E mesmo assim permanecia na rua. Como é que fica isso? Bom, o que a gente fala em relação à medida protetiva, tá, é uma necessidade que tanto o Poder Judiciário como a autoridade policial precisam fazer essa análise em concreto. Então, uma ameaça, muitas vezes, ela não representa uma possibilidade letal da vida dessa vítima, mas ela corresponde e pode vir a corresponder com uma possibilidade de que aconteça danos mais graves, situações mais graves. Mas esse filtro quem faz é a autoridade policial no momento em que se registra o boletim de ocorrência. Quando esse filtro deixa de ser realizado, ou muitas vezes a mulher ela faz a ocorrência simplesmente para se ver protegida, porque ela não acredita que o companheiro ou ex-companheiro vai praticar um ato mais grave, nós não temos como fazer essa previsão, né? Mas nós temos como agir rápido. E aqui em Porto Alegre, e eu tenho certeza que em todos os municípios do Rio Grande do Sul, a Delegacia de Polícia da Mulher ela tem sido muito efetiva, mesmo com a carência de pessoal, Sim. mesmo com a carência de efetivo técnico, mesmo com uma série de circunstâncias que são além dessa nossa conversa aqui, mas o trabalho policial ele é muito pontual, e isso é preciso que se diga, né? É que assim, enquanto não há uma prisão efetiva, há uma sensação de impunidade, né? Eu vou atentando, vou criando constrangimento, vou ligando, vou ameaçando, vou criando formas diferentes, né? E aquilo vai se aproximando de forma tal que muitas vezes a pessoa não acredita numa tentativa uma tentativa de assassinato, como aconteceu isso. Uma coisa que eu queria lhe perguntar,
Outro dia, um promotor num evento que nós estávamos presentes disse o seguinte: não adianta acusar o Ministério Público de ser contra ou a favor ou de se opinar sobre isso. É que as leis que são feitas pelo Legislativo estão construídas de determinada forma que o Ministério Público apenas tem que interpretá-las para poder fazer os procedimentos. Tem como mexer na lei para constranger os agressores de outra forma? Por exemplo, agora tem um projeto de lei aí que onde pessoas acusadas de determinados crimes não poderão sequer participar de concursos públicos ou de serem contratados pelo sistema público. De que daqui a pouco fechar o cerco mais a esse tipo de agressor, doutor? É que eu acredito que o aumento de pena ou a restrição relacionada ao aumento de pena possam fazer com que a violência diminua. Se fosse por isso, nós não teríamos muito tráfico de drogas, nós não teríamos homicídios acontecendo à torta e à direito, nós não teríamos crimes de lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, nós não teríamos uma espécie de crimes aí que nós vemos hoje, que todos eles têm um apenamento gravíssimo e mesmo assim eles continuam acontecendo de uma forma repetida, né? Então, eu acho que o que precisa se fazer é ter uma efetividade dos procedimentos muito maiores. Hoje, por exemplo, a autoridade policial, nos casos de Maria da Penha, ela tem essa capacidade de decidir sobre uma medida protetiva sem consultar o juízo, né? Sem precisar essa demora do processo sair da delegacia, chegar no Poder Judiciário e o juiz fazer essa análise. Isso foi a delegada e o delegado de polícia, na hora que eles enxergam ali a urgência daqueles fatos, eles já podem decidir por essa situação. Então eu vejo assim que não basta só as leis serem graves e terem um apenamento completamente desproporcional de alguns fatos, mas é preciso que a relação processual ela seja efetiva, que a circunstância da relação processual seja efetiva. Se uma mulher foi agredida hoje, que essa medida protetiva já se faça valer a partir daquele momento em que a pessoa, o agressor, né, mesmo que ele não respeite a lei, ele tem que ter o conhecimento de que a repetição de determinados atos vão causar para ele uma situação que é a prisão cautelar. E ele precisa temer essa possibilidade de repetição para poder respeitar a lei. Entendi. Bom, mas eu acho assim, já houve um avanço. Isso que tu falaste é uma coisa bem interessante, né? A autoridade policial, ela consegue rapidamente tomar decisão e isso é uma coisa interessante. O problema tudo, né, que a gente fica com as mulheres e os seus filhos, muitas vezes, numa dependência financeira de constrangimento, que aí eu acho um ponto que terá que ser alterado, terá que se melhorar essa relação no futuro breve, viu? Com certeza. Eu acredito que essa violência psicológica que muitas vezes o homem faz para com a mulher, em relação a deixar ela como uma subordinada da relação ou dependente da relação, isso é uma questão que precisa entrar em um diálogo para tentar se alterar algum tipo de propositura legislativa ou social, vamos dizer nesse sentido. Exatamente. Mas o trabalho feito pela polícia judiciária, pela polícia civil em relação a essas demandas, elas são muito interessantes. E porque se nós formos olhar, a Lei Maria da Penha, ela tem 15, 16 anos de promulgação e é uma das leis que mais alterações já tiveram durante o seu momento. Então nós saímos lá, antigamente a mulher poderia procurar a delegacia de polícia e pedir a baixa da ocorrência policial e pedir para que fosse suspenso, o companheiro fosse solto, né? E hoje ela já não pode mais fazer isso, porque fica a critério do Ministério Público esse discernimento. Né? Isso eu achei muito bom, vou dizer muito franco, porque isso aí também há inclusive de constrangimento, né? Constrangir para tirar a denúncia para o cara ficar livre de novo. Eu achei um avanço bastante grande. O doutor Matheus Marques, eu fico feliz por ter atendido o nosso convite de falar conosco sobre esse caso da Thaís. Eu vou dizer a Thaís porque é emblematicamente um caso que, como o senhor disse, né, viralizou em todo o Brasil esse fato de Porto Alegre.
porque nós temos que colaborar, ajudar, incentivar de que a denúncia seja feita cada vez mais para que todo o processo seja melhor entendido por todas as partes. Muito obrigado por atender a Acústica FM novamente, doutor. Eu que agradeço e espero poder ter colaborado aí com as pretensões de vocês e aguardando aí as definições, porque agora esse processo vai a júri, né? Então, provavelmente, ainda este ano nós teremos o julgamento final desse processo. Bom, vamos torcer. Doutor Matheus Marques, muito obrigado, um abraço para o senhor. Obrigado, um abraço aí.